Novidade: você não é perfeita. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Você lê a palavra de Deus. Você conhece os mandamentos de Deus. Você ouve os ensinamentos do Aviva Nossos Corações. Então você pensa, sim, tudo isso é ótimo, quero ser essa mulher de Provérbios 31, essa mulher de hospitalidade, essa mulher que é graciosa e mansa, e gentil, e amorosa, e submissa, e que sempre fala docemente com seus filhos. Isso seria ótimo, não é mesmo? Mas não sou eu não posso fazer isso. Você chega ao fim de alguns dias e quer arrancar os cabelos e dizer, eu não posso viver essa vida, eu não consigo viver essa vida. Daí eu digo, amém, brilhante descoberta. É uma descoberta essencial, perceber que você não pode agradar a Deus sem a graça de Deus. Esse é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth na voz de Renata Santos. Nesta série chamada Buscando a Deus, ouvimos falar das marcas do verdadeiro avivamento: humildade, honestidade e arrependimento. Agora, talvez você esteja pensando que isso soa como grandes qualidades, mas a sua falta de força de vontade é muito mais forte do que a sua força de vontade. Pois é, temos mais boas notícias. Desenvolver humildade, honestidade e arrependimento não tem nada a ver com força de vontade, mas com graça. Aqui está Nancy para falar sobre isso. Eu recebi um e-mail outro dia de uma ouvinte que realmente me impressionou como sendo a realidade, infelizmente, de muitas mulheres cristãs nos dias atuais. Ela disse o seguinte: tenho uma vida de oração ativa. Eu ouço rádio, estudo minha Bíblia, frequento a igreja, sirvo aos outros, ajudo aos outros, e todas as manhãs eu digo ao Senhor que estou pronta para glorificá-lo. Eu faço e vivo o melhor que posso. No entanto, tenho um enorme fardo de culpa que nunca poderei ser o suficiente, ajudar o suficiente, sentir o suficiente, acreditar o suficiente em Deus. Há momentos em que o Senhor fala comigo, me ajuda a recusar esses sentimentos de culpa. Até parece que eu tenho tudo sob controle. Mas então tenho a sensação de que eu nunca serei capaz de fazer o suficiente, ou amar o suficiente, ou ser suficientemente boa para agradar a Deus, que eu nunca poderei satisfazer a sua expectativa. E aí ela fala como, e ela está certa nisso, como o processo de tentar chegar ao nível certo ou agir como uma boa mulher cristã, às vezes, nos leva tão longe que realmente nos tornamos como fariseus, a qual é uma boa percepção. Quando você tenta viver a vida cristã em seu próprio esforço, autoconfiança, ou tenta agradar a Deus à parte de sua graça, é exatamente isso que você se torna um fariseu, que é um termo teológico extravagante para sepulcros caiados, lavados, como Jesus disse. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres. A razão pela qual eu compartilhei esse e-mail é porque eu acho que muitas de nós, todas nós de maneiras diferentes, na verdade, entendemos muito bem essa luta e esse esforço para viver a vida cristã e sentir que nunca seremos capazes de atingir o nível desejado. Realmente, a luta dessa mulher não é tentar se equiparar a mim ou a alguém que ela conhece. Ela está tentando se equiparar à altura do impossivelmente alto padrão da santidade de Deus. Você lê a palavra de Deus. Você conhece os mandamentos de Deus. Você ouve os ensinamentos do Aviva Nossos Corações. Então você pensa, sim, tudo isso é ótimo.
Quero ser essa mulher de Provérbios 31. Essa mulher de hospitalidade, essa mulher que é graciosa, que é mansa, gentil, amorosa e submissa e sempre fala docemente com seus filhos. Ah, sim, não seria excelente? Mas essa não sou eu. Eu não posso fazer isso. Você chega ao fim de alguns dias e quer arrancar os cabelos e dizer que não consegue viver essa vida. E eu digo amém a isso. Brilhante descoberta. É essencial perceber que você não pode agradar a Deus sem a graça de Deus. Deus coloca a sua palavra na sua vida. Você ouve uma mensagem no Aviva Nossos Corações, você lê as Escrituras e você percebe que a sua vida não está à altura disso. Você quer ser uma boa esposa, você quer ser uma boa mãe, você quer se contentar em ser uma mulher solteira, mesmo quando seu coração anseia pelo casamento. E Deus te condena. Porém, há uma semente de descontentamento no seu coração. Há uma raiz de amargura. E Deus traz a convicção do pecado à tona. Toda vez que Deus a convence do pecado, você tem duas opções. Você pode ir ao Monte Sinai ou ao Monte do Calvário. Aí você diz assim, o que você quer dizer com isso? Bem, o que é o Monte Sinai? Monte Sinai, o que aconteceu lá? O que aconteceu no Monte Sinai está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20. Foi lá que a lei foi dada. Você se lembra que veio com trovões e relâmpagos e vozes e as pessoas não podiam tocar a montanha ou então morreriam? Deus deu a Moisés os 10 mandamentos para dar ao povo, e o povo estava com medo e tremendo. Eles sabiam que eles não podiam obedecer a Deus, e eles certamente provaram isso em questão de dias, quando estavam adorando e celebrando e festejando em torno de um bezerro de ouro, quebrando de cara um dos mandamentos: você não terá outros deuses diante de mim. Isso no versículo 3. Nós nascemos infratores. Se você correr para o Monte Sinai, quando Deus te convence do pecado, você irá para o lugar onde você tenta, em seu próprio esforço, manter uma lei que você não pode cumprir. Você irá responder com orgulho e esforço próprio. A outra opção é correr para o Monte do Calvário. É aí que você se humilha. É o caminho da humildade. E você diz: Deus, eu não posso guardar a tua lei. Eu sou uma infratora. Eu estou desamparada e sem esperança, sem a tua graça. Se você correr para o Monte Sinai, o lugar do orgulho, o que você vai fazer? Você vai se defender. Você vai tentar justificar o que você fez. Você vai culpar outra pessoa, talvez. Você irá racionalizar. Não é tão ruim em comparação com o que outra pessoa fez. É apenas uma pequena atitude de coração, apenas uma coisinha. Quero dizer que eu não cometi um adultério, eu apenas cobicei em meu coração. Você vai tentar disfarçar. Deus diz: o que você fez? Nós corremos para o Monte Sinai, nós somos orgulhosas, nós nos defendemos, nós dizemos: eu posso fazer isso, eu posso viver essa vida, eu não sou tão ruim assim. Aqui está outra coisa que fazemos no Monte Sinai, o lugar onde a lei foi dada. Nós lutamos e nos tornamos cristãs que batalham com esforço próprio. Nós tentamos mais. Eu vou viver essa vida cristã mesmo se isso me matar. Eu serei uma esposa submissa mesmo se eu morrer no esforço. E
talvez você morra mesmo, porque você não pode viver a vida cristã sozinha. Isso vai te levar para onde a lei foi dada. Esse é o lugar de orgulho. E o que acontece quando estamos orgulhosos? O que é que Deus faz para pessoas orgulhosas? Deus resiste aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se põe em ordem de batalha contra pessoas orgulhosas. Então, quando Deus está se colocando contra você, você não tem graça. Você não pode obter a graça de Deus agora. Então, o que você vai fazer? Você desobedece a Deus e continua pecando. A desobediência gera um conflito, o qual traz maldições, ela traz a condenação, ela gera culpa, traz escravidão e, consequentemente, o medo. Em última análise, a desobediência traz a morte. A lei não é ruim, mas foi dada para nos mostrar que não podemos manter a lei. Não podemos obedecer a Deus. Nos tornamos, então, fariseus modernos, com boa aparência por fora, tentando reformar-nos, mas incapazes de o fazer. Por quê? Porque estamos respondendo com orgulho. E o que Deus faz com as pessoas orgulhosas? Deus se opõe a elas. Agora, o que acontece quando Deus me convence do pecado? Se, em vez de ir para o Monte Sinai, o lugar do orgulho, onde a lei foi dada, eu for ao Monte do Calvário, onde a graça foi dada por meio de Jesus Cristo. Eu me humilho. Senhor, o Senhor está certo. Eu pequei. Eu concordo com o Senhor. Escreva essas palavras. Concorde com Deus. Isso é uma resposta de humildade à convicção do Espírito de Deus em nossos corações. Concorde com Deus, sem se defender, sem culpar os outros, sem racionalizar, não tentando encobrir e parecer melhor, sem tentar suavizar, nada de ir à igreja e dizer, tá tudo bem. Isso é orgulho. Em vez disso, apenas se humilhe e diga, Senhor, o Senhor tem razão. Eu sou egoísta, eu sou rebelde, eu tenho um problema com autoridade, eu não sou uma pessoa amorosa, eu me amo, mas eu não amo meu marido. Eu não amo meus filhos do jeito que o Senhor quer também. Aí você pode pensar assim, isso é deprimente. Eu sempre estaria admitindo que sou pecadora. Eu sempre estaria admitindo que pecadora eu sou. Não. Essa é a sua única esperança, porque o Calvário é para pecadores. A graça é para pecadores. O que Deus faz quando nos humilhamos, concordamos com Deus, confessamos nossos pecados, é isso. O que Deus faz com os humildes? Deus dá graça aos humildes, as imensuráveis riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. O que a graça de Deus faz? Filipenses 2, versículo 13, nos diz: é Deus quem opera em nós, para nos dar tanto desejo quanto poder para vivermos de acordo com a sua boa vontade. Isso é uma paráfrase, tá? A graça de Deus é a vida sobrenatural de Deus dentro de mim, pelo poder do seu Espírito Santo, que me capacita a querer e fazer, desejar e fazer segundo a sua boa vontade. Veja, sem a graça de Deus, eu não tenho nem o desejo de obedecer a Deus. Eu posso estar convencida de que eu não estou obedecendo a Deus, mas eu não tenho desejo de obedecer. Eu prefiro fazer o que a minha carne quer fazer do que o o Espírito de Deus quer que eu faça. Eu não tenho vontade.
Eu preciso da graça de Deus. E é isso que Deus faz dentro de mim quando confesso meu pecado. Eu concordo com Deus. Eu sou essa pecadora imunda, podre e suja. É isso que todos nós merecemos. Deus diz, agora sim você está num ponto onde eu posso trabalhar dentro de você para dar a você um desejo de me obedecer. E quando você finalmente pergunta, o Senhor pode? O Senhor irá? Eu quero a sua graça. Aí Deus responde assim, eu estava só esperando você me pedir. Ele te dá o desejo. Então, às vezes, eu tenho o desejo de obedecer, mas eu não tenho como fazer. Eu tenho o desejo, mas não tenho condições de obedecer. Eu não tenho o poder de dizer não à minha carne quando sou gulosa, quando eu quero debochar de alguém, quando eu quero dizer coisas duras ou coisas impacientes, ou zombar de alguém, ou sombrear a verdade para me fazer parecer melhor. Eu apenas me vejo fazendo isso. Mas eu não tenho o poder de fazer isso. Deus vive dentro de nós, a partir do momento que nos tornamos filhas de Deus. É Deus quem está trabalhando dentro de você, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, quando Deus lhe dá a sua graça, você tem o desejo e o poder de obedecer. Você obedece, e o que é que a obediência traz? A obediência traz bênção, liberdade, libertação, vida. E finalmente você será transformada, não em fariseu, mas em alguém à semelhança do Senhor Jesus. Então, quando Deus a convence do pecado, para onde você corre? Para se orgulhar? Para o Monte Sinai? Eu vou lutar, vou me esforçar, vou tentar mais, vou encobrir, fingir que o meu pecado não é tão mau assim. Ou você vai correr para o Calvário? Precisamos da graça de Deus quando Ele nos convence do pecado, mas também precisamos da graça de Deus quando Ele nos convence do pecado, mas também precisamos da graça de Deus quando Ele cria circunstâncias em nossas vidas com as quais não podemos lidar, circunstâncias que não conseguimos gerenciar, circunstâncias que estão além do nosso controle. Uma dessas circunstâncias agora em sua vida pode ser aquela criança número 4. Você se saiu bem com a primeira, ou com a segunda, ou com a terceira, mas então Deus te enviou aquela 4ª criança muito especial que sabe como apertar todos os seus botões. Aquela criança para a qual nenhum livro foi escrito. E você pensa, Senhor, eu estava me saindo muito bem. O que você não está querendo dizer é, sem você. E Deus diz, eu sei quem você era, mas eu quero que você precise mais de mim. Então eu lhe darei uma situação fora do seu controle. Quando Deus cria circunstâncias que estão além do nosso controle, circunstâncias que não podemos lidar, podemos responder de 2 maneiras. As mesmas maneiras que podemos responder quando Deus nos convence do pecado. Podemos responder com orgulho ou podemos responder com humildade. Quando respondemos com orgulho, nós dizemos, ok, eu posso lidar com isso, eu sou autossuficiente. Ou às vezes nós simplesmente fugimos da circunstância, resistimos à circunstância, ressentimos-nos da circunstância. Então, ou nós dizemos, eu não queria essa circunstância, eu vou me livrar dela, eu não queria que isso estivesse acontecendo.
Ou nós manipulamos nossa maneira de tentar sair dela e dizemos: eu vou apenas tentar de um outro jeito, eu vou tentar mais, eu consigo, eu posso fazer isso. Nós vivemos em uma espécie de cultura do você pode tudo, você consegue fazer isso, você é uma mulher, você pode administrar todas essas tarefas e obrigações. Por isso que nós tentamos e lutamos. Porém, o que acontece quando respondemos a Deus em orgulho? O que Deus faz com as pessoas orgulhosas? Deus resiste ao orgulhoso. O que acontece conosco quando Deus nos resiste? Nós não podemos obedecer a Ele. Você verá que não terá capacidade para lidar com essas circunstâncias da vida quando Deus está resistindo a você. Às vezes o que acontece é que nós não vemos a mão de Deus. Falamos: são essas crianças, se elas simplesmente fossem morar com outra pessoa, se eu tivesse outro marido. Seus filhos não são um problema seu. O seu marido não é o seu problema. Sua solteirice não é o seu problema. Seu colega de quarto não é o seu problema. Seu chefe não é o seu problema. O seu problema pode ser que Deus está resistindo a você e você não tem capacidade de responder a essas pressões e circunstâncias porque você tem respondido com orgulho. Deus resiste a você quando você responde com orgulho. Olha, todas nós sabemos como é responder às circunstâncias que estão fora do nosso controle com orgulho, porque esse caminho vem naturalmente, faz parte de nós. Mas há uma maneira sobrenatural de lidar com situações adversas da vida, a qual temos que aprender como novas criaturas em Cristo, que é responder em humildade, humilhando-nos perante a cruz do Calvário. O que fazemos quando nos humilhamos? Nós reconhecemos a nossa necessidade. Nós dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Clamamos a Deus: Senhor, me ajude. Deus ama quando dizemos: eu preciso do Senhor, eu não consigo viver a vida cristã que agrada ao Senhor sem a Tua graça. Uma vez eu ouvi uma ilustração que eu achei muito interessante. Imaginem que estamos no céu e vimos vários portões, aquela longa fileira com vários portões no paraíso. De repente, ouvimos uma sirene tocar. Vemos então uma ambulância sair correndo de um dos portões e nela está escrito: Ambulância da Graça. E daí nós dizemos: Senhor, o que significa Ambulância da Graça? Daí ele responde: uma pessoa lá na terra clamou por ajuda e eu estou enviando minha graça para resgatá-la. Ela reconheceu sua necessidade, ela se humilhou, ela clamou a mim. Que eu estou enviando minha graça para atender à sua necessidade. Agora, as ambulâncias não chegam do nada em sua casa, não é? Quando é que nós vemos uma ambulância? Quando alguém precisa delas. Como é que elas sabem que você precisa delas? Você apenas pensa: eu acabei de quebrar minha perna, eu realmente preciso de uma ambulância, não é? Claro que não. A ambulância vai chegar na sua casa? Claro que não. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o telefone, tem que ligar para 191 e dizer: ei, eu preciso de uma ambulância. Você tem que se humilhar e dizer: preciso de ajuda urgente. Uma vez feito isso, a ambulância chega correndo ao local da necessidade, né? Agora, tem uns dias em que você sente que precisa de uma ambulância da graça vindo ao seu encontro a cada momento do dia?
Eu muitas vezes me encontro nessa situação e eu espero que você também. Nem sempre é agradável, pode ser assustador. A situação pode ser muito difícil, mas podemos sempre clamar por socorro. Alguém me perguntou logo antes de gravar esse episódio: como você mantém a sua caminhada com Deus, com todos os seus compromissos, com todas as demandas da sua vida agitada? E eu estava preparando para ensinar essa sessão aqui, aí eu disse: Deus me mantém sempre precisando dele, ele me mantém desesperada. Esse é um bom lugar para se estar. Algumas de vocês já me ouviram dizer que alguns anos atrás eu pedi ao Senhor para nunca me deixar chegar ao ponto de poder fazer um ministério sem a dependência dele. Você sabe que Deus tem sido tão fiel para responder a esse pedido de oração ao longo dos anos, para continuar me colocando em situações que tenho prazos e que eu não posso cumprir sem a sua graça, situações e circunstâncias no ministério que eu não consigo lidar sem a sua graça, nas quais eu tenho que continuar clamando a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Lá vem a ambulância da graça, completamente equipada de graça, graça sob medida para atender exatamente a minha necessidade. Então o seu marido te decepcionou mais vezes do que você pode contar, não é? Você não acha que pode amá-lo mais, que você não pode mais respeitá-lo. Você não pode por conta própria. Mas você pode clamar a Deus por graça. Aí vem a ambulância da graça correndo para a sua cena de necessidade, dizendo: você não consegue amá-lo, você não consegue respeitá-lo, mas eu posso fazer isso através de você. Deus tem graça para cada momento e para cada circunstância da sua vida. Todas. Não há uma circunstância que você já enfrentou, não há uma situação que você ainda vai enfrentar pelo resto da sua vida, que você não veja que a graça de Deus está disponível e é mais do que suficiente naquele momento. Deus tem graça para minha preciosa amiga que está lutando em um casamento onde seu marido foi infiel e eles estão tentando reconstruir a confiança e reconstruir uma vida juntos. Tem sido muito difícil, muito longo para caminhar. É muito difícil fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E ela me disse: Nancy, eu não sei como posso fazer isso sem a graça de Deus. Sabe de uma coisa? Ela não pode. Tem sido difícil. É difícil. Mas a graça de Deus é acessível. Ela não é orgulhosa para clamar. Ela está clamando dia após dia, momento após momento. Eu estou pensando agora em um membro da equipe, em um dos nossos ministérios parceiros, que apenas algumas semanas atrás ela perdeu a sua irmã, sua sobrinha e sua filha de 16 anos em um trágico acidente de carro. A irmã, a sobrinha e a filha. Um funeral triplo. Deus tem graça sob medida para aquela mulher. Certamente não será fácil. Ela tem muitas horas e anos difíceis pela frente. Mas Deus tem graça abundante. Deus tem graça para os meus amigos cuja filha está lutando contra o alcoolismo e os pais simplesmente não sabem o que fazer nessa situação. Deus tem graça para aquela filha que está lutando contra o vício do álcool. Graça sobre graça, momento a momento. Graça para o que está acontecendo nesse momento. Como você consegue essa graça? Você grita, você diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo fazer isso sozinha.
graça para responder à mágoa, graça para responder ao mal entendido, graça para responder quando você é injustiçada, graça para responder quando você é tentada, quando você experimentar perda ou tristeza, ou mágoa, ou dificuldade, ou pressão, ou prazos. Graça para todas as situações da vida, pequenas e grandes. Já era tarde da noite quando eu estava trabalhando nesse estudo e agradeci a Deus naquele momento por sua graça enquanto eu clamava: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não consigo ser disciplinada sozinha. Eu preciso do teu autocontrole. Eu preciso que o Senhor trabalhe em mim o que é agradável para o Senhor. Graça, graça, graça infinita, maravilhosa e incomparável. Deus resiste aos soberbos, mas Deus derrama a sua graça. Deus esbanja a sua graça aos humildes. Nancy DeMoss Wogemuth estará de volta para orar para que a graça de Deus nos capacite hoje. Talvez você seja como a mulher que ouvimos falar hoje, que perdeu 3 membros da família em um acidente de carro. E você precisa de graça em meio ao sofrimento. Temos materiais online disponíveis no nosso site que irão te ajudar. Visite www.avivanossoscorações.com e clique em Recursos. Em seguida, clique em Artigos e lá você encontrará diversos materiais encorajadores. Você e eu precisamos de graça, mas não devemos apenas manter essa graça para nós mesmas. É para compartilhar. Nancy falará mais sobre isso no próximo episódio. Agora Nancy está de volta com uma palavra final para hoje. O que você está passando na sua vida agora? Para qual circunstância, para qual situação você precisa da graça de Deus? O que você não pode lidar sem a graça do Senhor? Eu quero dizer a você que Deus tem um céu cheio de coisas feitas sob medida da graça, esperando por você, esperando para despachá-la, esperando para enviá-la ao seu resgate, à sua necessidade. Ele está apenas esperando que você grite e diga: Senhor, eu reconheço a minha necessidade, me ajude. Eu não posso fazer isso sem o Senhor. Enquanto você clama a Ele, neste momento, ouça aquelas ambulâncias vindo para trazer a graça de Deus para a cena da sua necessidade. E não deixe de participar da 9ª Conferência True Woman 22, um evento que acontecerá nos dias 22 a 24 de setembro em Indianápolis, nos Estados Unidos. Se você planeja participar do evento de forma presencial, informamos que este ano será oferecido fones de ouvido às mulheres que desejam ouvir as palestras ao vivo em português. E se desejar assistir à conferência online no conforto de sua casa, com suas amigas ou até mesmo em sua igreja, informamos que este ano a inscrição para assistir o evento ao vivo com tradução simultânea em português continua gratuita. Visite nosso site www.avivanossoscorações.com para mais informações sobre o evento e como poderá se inscrever. Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, faz parte do Ministério Life Action.